Salve combatíveis do nosso canal! No vídeo de hoje iremos bater um papo sobre Krav Maga. Afinal, o maior sistema de defesa pessoal e o mais eficiente do mundo perdeu a sua essência? Está corrompido? Ainda funciona para situações de briga de rua? Bora pro vídeo! Olá pessoal, me chamo Felipe Avelar, sou historiador de formação acadêmica e fundador do sistema Tenshu Combativos. Antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao casal Tatiane e Wesley Jimenez do canal Krav Maga Caveira pelo presentão. Estou usando aqui uma das camisas da equipe deles, tá? Gostei pra caramba, camisa ótima, muito top, por onde eu passo a galera pergunta e tal. Muito obrigado aí. Beijo no coração de vocês. Quando falamos em defesa pessoal, pode parecer um assunto simples, mas falar sobre defesa pessoal é um assunto complexo, porque envolve conceitos, procedimentos e atitudes. Em princípio, qualquer arte marcial vai te preparar basicamente para a defesa pessoal. Então, se você treina um judô, você tem uma certa preparação, mas você deve se indagar. Na rua, o oponente usa kimono? Se você treina boxe, você precisa entender que numa curta distância você está preparado para uma agressão. Mas e se o vilão, seu agressor, se o seu inimigo, saca uma faca? Ou se ele é bom em distância de chute? Ou se ele te agarra? Boxe vai te preparar? Então o objetivo aqui não é falar qual arte marcial que é melhor, isso e aquilo. A melhor arte marcial vai ser sempre aquela que se adapta melhor às suas necessidades. Então, se você precisa de treinar uma arte marcial que te trabalhe na defesa pessoal, você deve, acima de tudo, escolher um sistema que lhe fuja da esportividade. Por exemplo, eu sou amante de jiu-jitsu, praticante de jiu-jitsu. Porém, eu conheci inúmeras equipes que priorizavam joelho na barriga, 3, 4, 5 pontos, vantagem disso, vantagem daquilo, nada do que prepara para a rua. Depois que eu conheci o Mestre Shark, que ele tem essa visão da defesa pessoal, minha cabeça abriu em relação ao jiu-jitsu. Então, se vocês acompanharem esses canais aí como o do Mestre Malibu, o Phil e muitos outros, pessoal das antigas, eles trabalham e buscam aquele jiu-jitsu de defesa pessoal. O CC Ricardinho, por exemplo, da Checkmate, que é praticante de Krav Maga com a gente, né? Faixa preta 2º grau ou 3º, não me lembro agora, de jiu-jitsu, ele é das antigas, e o jiu-jitsu que ele treinou é defesa pessoal. As análises que eu já fiz com ele, o cara sabe se defender de facada, de paulada, de agarramento contra 1, 2, 3 agressores, coisa que geralmente o jiu-jitsu esportivo, esse da atualidade, ele não trabalha esse tipo de situação. Geralmente, as equipes de Krav Maga que eu conheci, que eu visitei, que eu estudei, que eu fiz intercâmbio, as aulas eram uma vez por semana, 1 hora de aula. Raramente eu conseguia se encontrar nos lugares que eu treinei e que eu vivi 2 aulas de Krav Maga por semana e que fossem 1h30 de aula, para poder trabalhar aquele bloco entre exercícios, teoria e prática. Então, você pega um praticante de Krav Maga, que ele faz um exercício voltado para a defesa pessoal, que o cara não é treinado para situações de rua, em termos de trocação, como nós vemos muitas vezes em combates de briga de rua, os caras fazendo uma trocação franca ali, mesmo que sem regras. O cara cai, o outro chuta a cabeça dele, coisa que, por exemplo, não vale hoje em dia no MMA moderno. Você percebe que o Krav Maga, ele acaba ficando mal falado. Em muitos grupos que eu pertenço no WhatsApp, as pessoas sempre falam: poxa, Krav Maga não funciona mais, Krav Maga isso, Krav Maga aquilo. E quando eu treinei Krav Maga pela primeira vez, eu já pertencia a 13 equipes de Krav Maga. Saí de cada uma delas por determinados motivos. Eu não citarei nomes aqui em respeito a mestres que eu tive, amigos, instrutores que eu conheci, pessoas muito boas, conheci pessoas muito ruins também, mas faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano,
Porém, coisas muito simples, como a que vocês vão ver agora, de uma explicação que eu estava dando para o meu aluno Renan Matias, embora eu não saiba desenhar, eu desenho igual uma criancinha de 2 anos de idade, eu fiz uma explicação rápida ali para ele, que eu acabei querendo compartilhar com vocês aqui do canal. Por exemplo, uma coisa que você tem que avaliar é o seguinte: como é que é o ambiente que você se encontra? É uma praça? Ah, é uma praça. Beleza, é uma praça, você se encontra mais ou menos aqui, tá? O que acontece? O perímetro é toda a região dessa praça. Então, como é que é essa praça? Ela tem uma entrada por onde você veio e ela tem duas saídas, certo? E aqui você tem, por exemplo, uma possível agressão, um agressor ou mais um outro agressor e chegou mais um outro. Então você já sabe que o combate ele vai acontecer nessa região aqui. E caso a fuga não seja possível, você só tem uma dessas entradas aqui, uma dessas saídas para você fugir, você vai ter que criar aqui um perímetro de combate. E o que é esse perímetro de combate? Ele vai ser baseado num triângulo de combate. São 3 adversários, você tem que manter os 3 aqui dentro dos seus olhos, porque senão um deles pode pegar, passar para as suas costas e você perder o seu triângulo. Você não pode perder o triângulo de combate, porque você perdendo o triângulo de combate, aí entra em outras partes mais avançadas do sistema combatives, que também esse tipo de conhecimento ele é comum tanto no Krav Maga, como no Kapap, como no combatives. Então, bichão, aqui tem você, certo? Você está aqui. Aqui tem um possível suspeito, né? Pode ser uma ameaça. O que você precisa avaliar é o ambiente, entendeu? Você vai avaliar o ambiente. Tu tá o quê? Numa quadra de futebol, né? Etc. Você tem que buscar rotas de fuga. Ah, porque tem portão aqui, tem portão aqui. Você vai buscar rotas de fuga, entendeu? Você tem que manter a distância. Fazer análise de linguagem corporal no indivíduo, olhar a ver se ele está com algum possível volume na cintura, etc. Entendeu? A linguagem a forma como ele vai te olhar, como ele vai observar se ele está ansioso, olhando para os lados para ver se vem alguém ou não. E principalmente, caso ocorra a aproximação, você precisa utilizar efeito de surpresa. Vamos supor, esse cara pegou e veio para cá. Você vai utilizar de efeito de surpresa, utilizar o que você tiver ali à mão, alguma arma improvisada, um guarda-chuva, etc., para tentar manter distância. E aquilo, sempre buscando rotas de fuga. E só se não houver jeito, aí o combate ele vai ser o último recurso. Mesmo assim, esse combate, você precisa tomar distância desse combate. Você tem que triangular o cara, observar o ambiente o tempo inteiro, ver se não tem um possível comparsa, que pode vir um segundo, por exemplo, pelas suas costas. Então tem que se tomar muito cuidado. Vai evitar levar para o chão, o combate de chão, né, para o jiu-jitsu ou algo do gênero, etc. Eu já contei aqui no canal e também em algumas lives, inclusive algumas que foram removidas pelo YouTube, que eu já sofri duras críticas, inclusive em grupos do Facebook, né? Eu entrava lá no grupo, não entrava com o perfil da Tenchu Combativos, entrava com o meu perfil pessoal, Felipe Avelar, e às vezes a galera esquecia, eu fingia que eu não sabia que eu estava ali no grupo, muitas vezes realmente não sabia, e eu via lá eles postando vídeo do meu canal e criticando aqui, esse cara dá aula de Krav Maga botando sparring, o cara é maluco. Eu vi um outro fulano de tal falando assim, pô, como é que nós vamos colocar sparring? A gente bate nos olhos, traqueia, testículos, como é que vai colocar sparring? Esse cara não sabe o que está fazendo, né? Tem um documentário na Netflix, embora o nome dele seja meio paradoxo, Lutas Ancestrais, e o Krav Maga é um sistema relativamente moderno, um dos mais modernos em termos de defesa pessoal. E ali o ator Frank Grillo ele vai fazendo viagens por várias partes do mundo. Quando ele chega em Israel tem um capítulo, um episódio chamado Senhores da Guerra.
E o episódio começa logo com o pau quebrando ali, a porrada comendo os praticantes de Krav Maga Israel, treinando, lutando, tanto militares quanto civis, treinando em turma mista, e a porrada estancando os caras, claro, com equipamento de proteção e fazendo sparring direto. Então você analisa que por aí o Krav Maga ele é regional. Quando digo regional e as pessoas não entendem, é o seguinte: ele é configurado de acordo com cada região. Em Israel, por exemplo, se trabalha muito desarme de arma, reação a qualquer tipo de situação. Se você pega o posicionamento geográfico de Israel, ele é cercado de inimigos ali, entre eles o Hezbollah, o Hamas, Fedaim. Então Israel sabe que ele só tem uma solução num caso de guerra total: reagir. A reação é a única opção deles caso eles sejam encurralados. No nosso país a gente tem a opção de entregar a carteira, o relógio, o celular, porque a gente sabe que os nossos pertences a gente consegue comprar tudo trabalhando, né? E o assaltante, o agressor, o bandido, o vagabundo, ele só tem dois caminhos: ou é cadeia ou é cemitério. E a gente não, a gente quer voltar para casa, para as nossas famílias. E nós sabemos que o brasileiro, ele foi doutrinado, treinado, condicionado desde sempre a nunca reagir, mesmo na iminência de ser morto, né? Eu, no Rio de Janeiro, aqui eu já fui assaltado mais de 5 vezes. Eu digo mais de 5 vezes porque algumas vezes meu ônibus foi assaltado, mas os bandidos iam, recolhiam o dinheiro até a metade do ônibus e iam embora. Na época que a roleta ficava lá atrás, as pessoas entravam pela frente, saíam por trás. Então o que acontece? Muitas vezes não havia necessidade de reagir. Uma vez eu fui assaltado, os vagabundos pegaram todos os meus pertences, e mesmo assim me encaminharam para uma determinada região que eu pensei que eu ia morrer. Conclusão, eu peguei e reagi, machuquei gravemente. Um deles não deu nenhum problema para mim, porque a galera da delegacia toda me conhecia. Um deles era inclusive meu aluno. Então me liberaram lá, falaram que já tinha sido a segunda vez naquele ano que aquele cara tinha sido preso lá por causa de negócio de assalto. Então, galera, assim, o sparring ele é extremamente importante, independente de qual arte marcial, porque eu sempre falo aqui no canal que a forma como você treina é a forma como você vai reagir. Nós vemos aí vários praticantes de artes marciais, inclusive profissionais, praticantes de MMA, de Muay Thai, que em situações de rua apanha. Recentemente nós tivemos aí o faixa preta de Jiu-Jitsu e campeão de MMA, campeão do UFC, o BJ Penn. E o que acontece? Ele foi nocauteado, ele apanhou, acordou sem saber onde estava. Tivemos mais alguns anos atrás, eu acho que 10 ou 11 anos atrás, um lutador de MMA que tomou uma facada na axila esquerda, perfurou o coração e ele morreu. Tivemos aqueles outros 2 praticantes de MMA profissional, que eu esqueci agora o nome deles, que eles mexeram com uma menina no posto, isso repercutiu em toda a mídia, e eles apanharam para alguns adolescentes com pedaços de pau. Qual foi a reação deles na hora que os caras vieram com pedaço de pau? Fazer guarda de MMA. O que aconteceu? Furou a guarda, estourou a cabeça. Então, o treinamento ele é uma coisa muito, mas muito séria mesmo. O confronto é uma situação séria, onde o agressor, ou seja, o outro, ele está disposto a tudo para te ferir, para te machucar seriamente. E o que você precisa é de inteligência. Que o que é inteligência em termos de arte marcial? É o conhecimento aplicado, é o conhecimento que foi treinado na prática. E você precisa de um treinamento que lhe aproxime o máximo possível da realidade, que é justamente o que pede e o que prega a filosofia desse sistema poderoso de defesa pessoal, que é o Krav Maga. E quando eu digo poderoso, é porque se vocês pegarem a matéria-prima do Emile Stenfeld, os ensinamentos, os conceitos, os princípios, vocês vão ver que ele estava criando ali, mesmo que ele tenha vindo do boxe, da greco-romana, depois tenha entrado em contato com ninjutsu, com várias artes marciais, Aikido,
E ele foi desenvolvendo e aperfeiçoando e enriquecendo cada vez mais o sistema dele, que dominou o mundo, esse sistema, né? Foi espalhado para todo mundo. Outros sistemas foram desenvolvidos inspirados no Krav Maga, né? Então o que acontece? Nós precisamos entender que esses princípios são simples, né? Eu entrevistando alguns instrutores de Krav Maga, amigos meus e até estranhos de outras equipes, eles foram unânimes em conversar comigo sobre 4 elementos sobre a defesa pessoal efetiva. Então, o primeiro deles foram movimentos simplórios, ou seja, praticidade. Eu até anotei aqui para poder não esquecer de falar isso para vocês. A parte 2 foi teoria acompanhada de prática, ou seja, experimento. O tatame é que é local de errar. Ali é o local de você apanhar, de você cair, de você levar a facada. No tatame é que é o local para você pegar e treinar. Na rua você pode não ter uma segunda chance, né? O terceiro elemento é explosão e ferocidade, ou seja, agressividade. Eu costumo dizer que a agressividade é diferente de violência, tá? E o quarto elemento é observação do ambiente, ou seja, a gestão espacial que eu tanto menciono aqui no nosso canal. Eu tenho alguns amigos que eles contavam assim para mim: Felipe, você ensina tudo na faixa branca, aí os caras vão embora, tu nunca consegue fechar a turma, tua foto tá lá sempre com 2, 3, 4 no máximo, meia dúzia de alunos. Pô, minha academia enche, fica 20, 30, né? Por quê? Porque eu boto ali os elementos dentro de cada faixa. Só que eu concordo, é que geralmente o que acontece? Você vai lá, passa um treinamento para o aluno, aí ensina lá um estrangulamento, uma chave de braço, um escape. Aí 5 minutos depois o cara tá lá batendo papo, conversando. Falei, aí, treinou? Ah, eu treinei. O cara pensa que treinar 5 minutos, aí costumam falar, mas a gente já tá 5 minutos treinando. Eu falei, 5 minutos? Eu treinei isso durante 5 anos da minha vida inteira e ainda treino. Que a galera, quando me vê calçando a luva para poder treinar, botando o uniforme, eles pensam que eu vou dar chute giratório, fazer alguma coisa mirabolante. Aí quando me vê ela trabalhando direto, né, fazendo o meu treinozinho básico lá, eles não entendem nada. Na rua não vai ter tempo de firula, armlock voador, nada desse tipo de coisa. As pessoas buscam uma fantasia. Eu costumo dizer isso aqui, que as pessoas buscam fantasia porque a realidade é ruim, a realidade é horrível. Então as pessoas se mascaram de fantasias. Não, eu não vou treinar combate porque minha arte marcial é superior, minha arte marcial é feita para eliminar o oponente, por isso não pode ter combate, senão eu arrebento meu colega dentro de tatame. Uma coisa que a galera precisa entender é o seguinte: nós postamos vídeo aqui no canal, né? O Marcão do Núcleo da vez mostra alguma coisa ali, até mesmo para poder criticar. O mestre Wesley do canal Krav Maga Caveira, ele também vai lá, mostra alguma técnica. E as pessoas muitas vezes pensam que vão aprender, né? Quando alguém chega para mim em seminário de finais de semana, sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, eu costumo dizer o seguinte lá: olha, isso aqui não é treinamento, isso aqui é aprendizado. Se você já tem um treinamento e você pega e junta, você tem uma experiência dentro de uma arte marcial, você junta aquele aprendizado ali, aquilo ali é um complemento para você, é um diferencial. Se você nunca treinou nada, você não tem noção nenhuma de arte marcial, e você vai fazer um curso de final de semana lá, que a entrada é livre para qualquer graduação ou para qualquer arte marcial. Então você vai lá e treina, poxa, eu sou do judô, eu sou do karatê, mas fui lá fazer um treino, um combate com facas, combate com bastão. Aquilo ali não é treinamento, aquilo ali é um aprendizado. O cara não pode pensar que eu fiz 3 meses de Krav Maga, eu aprendi defesa de faca, defesa de soco, defesa de agarramento, eu estou preparado para a rua. Não, né? Nenhum professor prudente vai pegar e fazer isso contigo. Nós vivemos uma geração que é uma geração muito instantânea, uma geração que quer tudo para agora. Quanto tempo eu aprendo a me defender? Quanto tempo isso? Quanto que eu preciso de investir? E em quanto tempo eu fico bom o mais rápido possível para me defender na rua? As pessoas têm muito esse hábito de chegar e quererem algo instantâneo. E quando eu chego e falo, olha, você não sabe nada, você nunca treinou nada, para você ficar bom aqui comigo, por mais que você se desenvolva rapidamente, eu vou te pedir aí um período de 1 ano e meio a 2 anos, no mínimo, para eu te deixar
com uma boa sensação de segurança, porque eu explico que segurança não existe, para você andar bem, tranquilo, na rua, sem muito pânico, saber se virar numa situação de perigo, sem perder o controle aí, se desesperar e fazer alguma besteira. As pessoas têm o hábito de criticar e odiar historiadores porque eles vasculham, têm o hábito de levantar podridão, né? Emil Lichtenfeld, ele foi instrutor de Kapap. Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Que o Kapap ele foi criado alguns anos antes do Krav Maga, mas ele sabiamente quis defender e levantar a bandeira do sistema dele, que foi uma atitude muito sábia, o Kapap ter se separado, o Krav Maga ter se separado do Kapap. Mas o Emil era instrutor de boxe, de greco-romana, de judô, de aikido, de várias artes marciais, assim como o Steven Seagal. Mas como foram homens que alcançaram fama, poder e reconhecimento internacional, ninguém os critica os chamando de picareta. Então quando aparece uma pessoa de uma cidade do interior ou até de uma metrópole, que vem de uma família humilde, e a pessoa pega e treina, busca, se dedica sabiamente, acaba sendo chamado de picareta. Como é o meu caso, muitas pessoas chegam para mim e falam: mas você tem 28 anos de idade, você não tem nem 30, né? Eu costumo brincar e dizer assim: nossa, como eu queria que isso fosse verdade, né? Comecei nas artes marciais em 1984, né? Tenho mais de 30 anos de prática de artes marciais e eu costumo dizer o seguinte: treinar, conhecimento, não ocupa espaço. É o maior tesouro que nós temos. Temos que buscar treinar cada vez mais. Se pegarmos o Krav Maga e analisarmos ele comparando com outras culturas, Krav Maga é qualquer tipo de combate mão a mão. É o hand to hand, que evoluiu para CQC e hoje em dia foi transformado em combatives. O combatives, ele na verdade é a evolução do hand to hand, que é qualquer combate mão a mão. Krav Maga, sistema russo, sambo, isso é hand to hand. E ele sofre a evolução do CQC, do combate em ambientes confinados. O combate vai encurtando e vai para o combatives. O combatives é o que? Qualquer tipo de situação que você saiba se virar. Combate no chão com faca, combate em cima com faca, mãos livres contra a faca, que é uma das situações mais perigosas que existe, mesmo para um profissional, não importa se o cara é faixa dourada, quadriculada ou o que for, é uma situação de extremo perigo. Nós desaconselhamos sempre: pega o que você conseguir na frente e vai para cima do seu agressor. Se você não pode fugir, para buscar um abrigo ou algo seguro para você se defender ali. Então assim, essa ideia, a ideia que nós temos de Krav Maga, ela sempre esteve impregnada em todas as culturas, o combate mão a mão. Só que muitos países se destacaram por fazerem bons vinhos, macarrão, queijo. Israel, eles só tiveram uma solução, uma única alternativa, que era se desenvolverem como guerreiros. E por isso que eu digo que é extremamente importante que o Krav Maga ele tenha algum tipo de sparring. Por mais que você aprenda ali a bater em traqueia, testículos e pontos sensíveis do corpo humano, estabelece ali uma regra para você não machucar seriamente seu companheiro. Coloque equipamento de proteção, como as equipes israelenses fazem, e põe o pau para quebrar. Na hora da decisão, nós traçamos nosso destino. Precisamos de um treinamento que nos prepare cada vez mais para a situação real, né? Grande abraço, galera!